Bom dia, família. Vamos aqui relembrar um pouco a nossa escola bíblica, saudar dar uma aula para a família Aziel. E nessa manhã eu aproveitei para a gente fazer aqui um resumo e já entrar naquilo que a gente tem batalhado aí, que é o livro de Apocalipse. Gostaria que vocês relembrassem aqui comigo. Nós falamos do cavalo branco, que era Jesus Cristo, falamos do cavalo vermelho, que era a guerra, falamos do cavalo preto, que trazia fome, e falamos do cavalo amarelo, que trazia a morte. E agora nós vamos trabalhar as 7 trombetas que os anjos vão tocar. Mas o que são essas trombetas, pastor? A função maior dela é avisar de um juízo final que está vindo aí da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. As trombetas mostram para nós o começo do tempo do fim. Elas são para aqueles que foram fiéis ao anticristo, ou seja, as trombetas não são preparadas para nós que somos crentes em Cristo Jesus, mas aqueles que são fiéis ao anticristo. E aqui mostra claramente que Deus vai afligir aqueles que perseguem a igreja. Se vocês lembrarem lá, quando nós demos a última aula há muito tempo, nós falamos que os cavalos viriam justamente para perseguição contra a igreja. Agora Deus vai afligir aqueles que estão atacando a igreja dele. As 7 trombetas começa lá em Apocalipse 8, capítulo 8, versículo 6. Nos versos seguintes você vai lendo. Você vai conhecer cada uma das trombetas. A primeira trombeta fala de uma saraiva e fogo, chuva de saraiva e fogo sobre a terra. 1/3 da vegetação vai ser completamente destruída. A segunda trombeta, montanha de fogo. Uma montanha de fogo, como se fosse um vulcão muito grande, vai surgir, vai cair sobre o mar e vai destruir 1/3 da vida oceânica, e barcos serão destruídos no mundo. Terceira trombeta é a estrela de fogo. Fala que 1/3 da água doce vai ser completamente envenenada. A quarta trombeta fala do sol, da lua e da estrela. 1/3 da luminosidade de cada um desses astros vão ser simplesmente apagados. Ou seja, o sol, a lua e a estrela vão escurecer. Vem a quinta trombeta, terríveis gafanhotos. O interessante nesse texto é que eles vão trazer sofrimento aos homens. Mas não são gafanhotos normais, são gafanhotos diabólicos. E eles vêm para trazer sofrimento e não morte. Aqui é o primeiro ai que João fala. São 3 ais que aparecem aqui nas trombetas. O primeiro ai é esse, o sofrimento que vai ser trazido aos homens. A sexta trombeta fala dos cavaleiros. 4 anjos lá do rio Eufrates são soltos. Se eles foram soltos, é porque eles estavam presos. Se estavam presos, é porque eram maus. Anjos maus são soltos. Trazem a morte para 1/3 dos homens. São um exército de mais de 200 milhões de anjos maus que vão atacar aqueles que são fiéis ao anticristo. É o segundo ai. O interessante é que você percebe que a primeira, segunda, terceira e quarta trombeta fala vai atacar fisicamente o homem. A questão da vegetação, da água do oceano, da água doce e aqui da lua, sol e estrela. A quinta, sexta e sétima trombeta ataca o espiritual do homem, porque pega a parte mais profunda do homem, porque você pensa em gafanhotos diabólicos, você pensa em anjos sendo soltos, e já já nós vamos falar da sétima trombeta, porque João faz aqui um interlúdio. Ele vai falar do livrinho doce e amargo. Doce falando da vitória do nosso Senhor Jesus Cristo e da igreja. O amargo falando desse juízo divino que virá. Fala da medição do templo. Mas por que medir o templo, pastor? É para separar o santo do profano. É para ser um lugar separado, seguro e protegido. Por isso que o templo tem que ser medido. E fala novamente das 2 testemunhas, que simboliza a igreja militante e que prega o arrependimento. Depois que João fala até a sexta trombeta, ele traz esses livrinhos, ele nos fala da sétima trombeta. A sétima trombeta mostra o domínio completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos revela que o pacto da graça é cumprido, porque a arca da aliança é vista lá no santuário. Essa arca para nós nos dá a certeza absoluta da presença do nosso Deus e que nós estaremos junto com Ele. Mas para o ímpio, essa arca é símbolo da ira de Deus. É o terceiro ai. Lembra? Primeiro ai, a quinta trombeta, os gafanhotos. O segundo ai, a sexta trombeta, os cavaleiros, os anjos trazendo a morte. E o sétimo ai, o terceiro ai, vem a sétima trombeta.
Aqui é o início das 7 taças. 7 taças, nós vamos conversar depois sobre elas. Mas lembre, já veio aqui os 7 selos, vem as 7 trombetas e virá ainda as 7 taças. 7 taças quer dizer a ira de Deus sendo derramada a esse povo que é simplesmente fiel ao anticristo. Algo que a gente tem que colocar nos nossos corações. Mas para a gente não se preocupar muito com isso, igreja, coloque suas tragédias diante da cruz. Coloque tudo aquilo que você acha que é ruim, tudo aquilo que você fez de ruim, tudo aquilo que você sente que traz um peso enorme para você estar dentro do Evangelho, coloque diante da cruz. Deus vai acertar tudo. Tenha certeza que se você fizer isso em arrependimento, Ele acertará tudo. E Ele está preparando um lugar para você, onde a sua vida, a nossa vida, simplesmente vai ser justa na presença de Deus. Vamos estar disponibilizando esse videozinho curto para você. Qualquer dúvida, vai lá no Zap, questiona a gente e a gente vai estar trazendo a resposta para você. Valeu, igreja!